Olá, amores, tudo bem? Hoje vamos continuar no livro integrado, página 65, tá? 65, 6 e o 5. Galerinha, ainda falando sobre os nossos sentidos, observe com atenção a ilustração. Nós temos um delicioso bolo. Vejam aqui no desenho, parece bem gostoso, né? Marque um X nos quadradinhos, 2 sentidos que você poderia usar para apreciar o bolo. Galerinha, aqui eu tenho olfato, paladar, tato, audição e visão. Para a gente apreciar esse bolo, a gente pode apreciar o bolo, sentir vontade de comer o bolo só de olhar. Só de ver o bolo a gente já consegue apreciar, admirar esse bolo delicioso. Então, a gente pode sim marcar um X nesse olhinho aqui, ó, no quadradinho do olhinho, do olho, que representa a visão, tá, gente? Porque a gente consegue apreciar um bolo só de olhar. Antes da gente comer, a gente precisa olhar e gostar. Geralmente, a gente só come aquilo que a gente gosta, né? De ver e de visualizar. Geralmente, você vê, por exemplo, eu estou aqui com um cachinho de uvas e ele parece bem gostoso, embora essas uvas são de plástico, mas a princípio quando você olha, você diz, tia, que uvas gostosas, bem verdinhas. Então a gente geralmente sente vontade de comer os alimentos a partir do momento que nós enxergamos, que nós vemos os alimentos, que desperta a vontade de experimentar. Quando aquele alimento está muito assim diferente do que você está acostumado a comer no seu prato, geralmente você estranha, né? Então você tem aquela resistência de experimentar. Às vezes você nem experimentou, não sabe se é bom, se é ruim, mas você vendo já estranha aquele alimento e já recusa. Então a gente consegue apreciar um alimento e sentir vontade de comer ou não a partir da nossa visão, tá? Da maneira como nós vemos aquele alimento. Então nós podemos sim marcar um X no olhinho aqui. Depois também podemos marcar um X na boca, onde tem a nossa língua, onde nós conseguimos apreciar o sabor de todos os alimentos, experimentar, gostar, falar se aquele chocolate é gostoso, se aquele picolé, aquele sorvete é gostoso. A gente consegue sentir o sabor daquele hambúrguer, daquela batata frita, aquele bolo gostoso, aquela sobremesa que a mamãe prepara através do paladar. Então a gente pode sim marcar também um X aqui na boquinha representando o paladar. Também poderíamos apreciar este bolo pelo cheiro que ele tem. Quando o bolinho acaba de sair do forno, ele sai com aquele cheirinho maravilhoso, gente. Não tem como não sentir o cheiro daquele bolo. Então, a gente pode apreciar o bolo também pelo olfato, tá? Então, são 3 que nós podemos marcar. A audição, gente, a gente não tem como contemplar, como admirar um bolo pela audição, tá? Se nós fecharmos os olhos e prendemos um pouquinho a respiração, pode ser um bolo maravilhoso, mas a gente não vai conseguir dizer nem se tem um bolo na nossa frente, tá, gente? Então, se a gente para de sentir o cheiro das coisas e fechamos os olhos, a gente não vai ver, não vai saber que tem um bolo ali. Então, galerinha, a gente precisa também nós precisamos da visão ou do olfato ou do paladar para sentir que aquele alimento está ali na nossa frente. Se você tiver de olhos fechados, experimentar o sabor do bolo, provavelmente você vai reconhecer, isso aqui é um doce, é um salgado. Mas a audição não vai servir pra gente experimentar, contemplar esse bolo, tá? Admirar, não só experimentar, mas admirar esse bolo. O tato, você vai tocar no bolo, você vai sentir a textura do bolo. Mas não vai servir muito para você admirar esse bolo, apreciar. Você vai sentir a textura, mas talvez molinha, mais durinha, mas não vai fazer diferença para você conseguir apreciar esse bolo, tá? E aqui vocês vão usar uma revista, um jornal. Aqui, meus amores, nesse quadrado aqui, tá? Nesse retângulo que tem nesse livro,
escolhe uma imagem de um dos 5 sentidos que nós vemos aqui em cima, tá? Então, você vai escolher uma imagem desses 5 sentidos a partir do que você vê na revista, no jornal, ou se você, por exemplo, não tem revista, não tem jornal, tia, você vai escolher, você vai desenhar uma cena, tá? Você vai fazer um desenho onde você consiga mostrar que você está usando um desses sentidos. Por exemplo, você está brincando com seus brinquedos, sentindo a textura dos brinquedos, do carrinho, da boneca. Ou você está comendo um bolo, você está usando o paladar para experimentar esse bolo. Você está cheirando uma flor, então você pode se desenhar com uma florzinha na mão. Ou escutando o latido do cachorro. Tá legal, meus amores? Então, vocês vão fazer um desenho aqui, onde vocês consigam colocar uma desses sentidos no desenho, tá? Ou, se vocês tiverem revista e jornal, vocês podem aproveitar e recortar uma imagem. Por exemplo, aqui, gente, eu tenho a imagem da família sentada à mesa e eles vão comer, né? Almoçar, tem uma saladinha. Então, eles vão usar o paladar para sentir o gosto desses alimentos, tá? E o olfato também, né? Sentindo o cheirinho gostoso da comida. Aqui eu tenho a família segurando o bebê. Eles estão segurando, estão sentindo a pele do bebê ao tocar. E também estão vendo, estão admirando o seu bebê. Tá, meus amores? Então, eu poderia recortar essa imagem. Eles estão vendo o bebê, estão tocando também nele, tá? Então, vocês vão escolher uma dessas imagens de revista, de jornal, ou fazer um desenho. E depois vocês vão escrever aqui embaixo qual sentido que você escolheu quando você começou esse desenho ou quando você recortou uma imagem da revista, tá? Embora nessa revista, nessa imagem, tenha mais de um sentido, talvez você fale assim, ah, tia, nessa imagem ele tá saboreando um bolo, sentindo o cheirinho do bolo, tocando em alguma coisa, enfim, vários sentidos estão sendo usados nessa imagem, mas vocês podem escrever aqui embaixo o que chamou mais sua atenção, se foi o olfato, o paladar, a visão, a audição ou o tato, tá, meus amores? E nessa próxima página, gente, na 71, nós temos algumas continhas de somar, tá? Cada pessoa possui suas preferências. Jaiminho, por exemplo, gosta muito de estudar os animais pré-históricos. Galerinha, animais pré-históricos são dinossauro, mamute, tigre de dente de sabre. São animais que existiram há muito tempo no nosso planeta, tá, amores? Então, vocês vão fazer essas continhas aqui. E quando vocês forem para este quadrado, vocês vão usar lápis de cor para pintar alguns números. Vocês não podem pintar todos os números. O resultado das contas que vocês fizerem aqui são os números que vocês vão pintar aqui. Um exemplo. Aqui eu tenho 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Então, vocês podem pintar a parte que tenha o número 3. Nesse caso, é a cabeça aqui do bichinho, tá? Desse animal. Então, vocês vão pintar essa parte aqui que está com o número 3. Depois, eu tenho 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Vocês vão procurar onde tem a parte escrito o número 4. Logo depois, junto da cabeça ainda. Tá, amores? E aí, vocês vão pegar todos os resultados. Não é a continha, é só os resultados. São só os resultados. Vocês vão pegar todos os números que são resultados da continha de vocês e vão pintar eles aqui. E aí vocês vão descobrir qual animal pré-histórico o Jaiminho fez nesse quadrado, tá? Vocês vão descobrir qual o preferido dele, qual o animal preferido dele, o animal pré-histórico. E como tarefinha de casa, eu vou deixar o livro para casa, esse azul aqui, com essa atividade da página 23, tá? O 2 e o 3, 23, essa é a atividade de casa. Grande beijo, meus amores, até a próxima aula.